Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar. Este é o número 17. Hoje nós vamos falar sobre, atrapalhadas, momento trapalhões dos serviços de inteligência ou algo parecido ao longo da história das guerras. Este é o Clube dos Generais e comigo está sempre ele, meu querido amigo Glênio Madruga. Tudo bom? Tudo jóia, boas saudações cavalarianas a todos os nossos ouvintes. Vamos lá, né? Vamos falar, nem só de acerto vive o homem, principalmente o homem militar. Então, de medidas erradas a gente está cheio aí pela história. Exatamente. É bom a gente lembrar para o nosso ouvinte que essa parte da inteligência, da informação, ela é cada vez mais vital para qualquer nação e para qualquer força militar que está em combate. Então, você ter antecipadamente informações de onde o seu inimigo está, onde ele vai atacar, por que ele vai fazer isso, como ele vai fazer, é extremamente importante. E quando isso acontece, quando acontecem falhas nessa parte dessa movimentação militar, as coisas normalmente não vão bem, né, Mac? Ah, sem dúvida nenhuma. Bom, tendo informação já dá ruim, né? Se negligenciar a informação, se for com excesso de confiança ou achando que tem informação suficiente, tem que sempre duvidar, ainda mais homem em conjunto fazendo alguma coisa, tem que sempre duvidar do que está estabelecido como conhecimento, porque se tem alguma chance do negócio dar errado, vai dar errado do jeito mais desastroso possível. É verdade, é verdade. Então vamos lá, Mac, me dá os seus bloopers aí de serviços de inteligência. Pois é, eu fiz levantei uns dados aqui pela história, né? O primeiro em 2 de agosto do ano de 216 a.C. Só um segundinho que tá passando uma carroça aqui na frente, com uma legião de cachorro latindo. Tá vendo? Você não teve... O seu serviço de inteligência não previu a passagem da carroça. Exatamente. A gente interrompe a gravação, tá vendo? Acho que eu vou até deixar rolar na gravação. Patrulha inimiga fazendo interceptação nas comunicações aqui. Vamos lá. Então, após 6 meses de inatividade militar, os romanos já estavam de saco cheio de ver suas terras sendo saqueadas pelas tropas cartaginesas de Aníbal. Então a estratégia de terra arrasada tinha sido utilizada pelos romanos para enfraquecer esse avanço. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. É aquele mesmo Aníbal que foi cutucar a neve lá no alto dos Alpes e matou 18 mil dos homens dele, né? Exatamente. Ah, então tá bom, obrigado. Conseguiu descer o morro vivo e chegou na Península da Itália. E daí tava lá, né? Fazendo uns saques, empreendendo algumas escaramuças. Aliás, sugiro ao nosso ouvinte dar uma olhadinha na Batalha do Lago Trasímeno. Sensacional a escaramuça montada pelo Aníbal. Mas, pois é, passado isso, os romanos já, né, cheio, vão fazer uma terra arrasada aí, porque eles vivem da terra, então, quanto menos recursos eles tiverem, melhor. Sim. Isso tinha sido sugerido, só que o excesso de testosterona do Lúcio Emílio Paulo e do Caio Terêncio Varrão, esse excesso fez com que a opção pelo combate direto fosse adotada. Então, resolveram, não sei porquê, partir de uma vez para cima do Aníbal. Então, o Aníbal escolheu o terreno, o local, a tática, o sol nas costas, o vento a favor. Nossa Senhora! E os romanos ignoraram todos os conselhos para evitar esse confronto direto e confiaram na superioridade numérica de quase 2-1 que eles tinham sobre Aníbal, né? Então o resultado foi um duplo envolvimento das tropas romanas e a maior derrota que Roma sofreu. Para ter noção do tamanho do desastre, dos 86 mil romanos na batalha, 60 mil morreram e 10 mil foram capturados. Puta que eu pariu! Do lado dos cartagineses eram 56 mil e morreram 6 mil homens. Caramba. O negócio foi complicado. Negligência de informação e excesso de confiança. Negligência de informação, exatamente. Vamos lá, que mais? Vamos para outra. Agora vamos para o século XIX, que eu gosto do XIX. Dia 22 de setembro de 1866, tropas brasileiras, argentinas e uruguaias encarando os paraguaios entrincheirados.
cavaram um buraco de 2 quilômetros, usaram a terra do buraco para fazer parapeito, aquele esquema todo de infantaria que a gente conhece, que até hoje se usa, né? Um pouquinho mais de tecnologia, mas até hoje se usa e funciona, né? Os aliados estavam felizes com a vitória na Batalha de Curuzu, no início de setembro, dia 1º, dia 3 de setembro, e estavam certos de que mais uma tranquila vitória viria, já que os defensores estavam sem a proteção da antiga fortaleza de Curuzu. Aí, confiantes demais, prudência de menos, não tinha mapa decente, não tinha quase nenhum reconhecimento nessa situação. 20 mil soldados aliados e 18 navios abriram fogo contra 5 mil paraguaios. Superioridade de 4-1, fora os navios. Aí que os paraguaios estavam numa trincheira que estava acima do nível de fogo dos navios. Ou seja, não adiantou nada. E também protegidos por centenas de metros de banhado, de terreno alagado. Então, a vitória paraguaia nesse combate adiou o avanço aliado. Sim. Praticamente retirou a Argentina e o Uruguai da guerra e ficou a cargo do Império do Brasil continuar o conflito até 1870. Ainda tinha presença simbólica de tropa uruguaia e um número pequeno, mas tinha de tropas argentinas, mas o pesado do esforço de guerra foi brasileiro, final de 1866 até final da guerra em 1870. Impressionante. Pois é, 4-1 em trincheirada e fogo neles. Foi uma vergonha, foi décadas de vergonha pro exército brasileiro, essa sova que eles tomaram. Coisa linda, cara. Coisa linda. Temos que dar o devido valor para os combatentes paraguaios também na guerra. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Caramba. Mais um pouquinho para frente? Mais um pouquinho para frente. 22 de janeiro de 1879, tropas britânicas avançando em território Zulu, na época onde o Império Britânico gozava o seu auge. 11 dias após a invasão, o comando ainda não tinha visto grande oposição local, além de algumas escaramuças ali, uma guerrilhazinha. Então o avanço foi relaxando a disciplina, né? Tá tranquilo, tá favorável, né? Vento a favor. Sim, vento a favor, tá lindo. Todo mundo tava tranquilo que nada mais ia acontecer. Então, 1.800 britânicos, assim, não perceberam que 20 mil Zulus avançavam diretamente sobre eles. Então, embora, né, os britânicos estivessem com os equipamentos e armamentos mais avançados da sua época, eles tomaram um pau tamanho Zulu, sem precedentes. Então, de 1.800 morreram mais de 1.300 britânicos. Entre as diversas falhas, desorganização logística, falta de posições defensivas, erro nas estimativas da capacidade combativa do Império Zulu, erro no serviço de reconhecimento e até nó apertado demais nos sacos de munição, que o pessoal não conseguia abrir os pacotes de munição rápido o suficiente para prender fogo. Uhum. Sim. É isso aí, 20 mil Zulus em cima de 1.800 britânicos, cara. Que coisa. 1879. Coisa mais feia. Não deu muito certo. Não funcionou. Bom, o resultado, né, a médio prazo foi que o Império Britânico veio com os dois pés depois, né? Empreendeu uma campanha com uma violência nunca vista na região. É verdade. Tocou, foda-se. Com gosto. Mais um pouquinho. 1º de março de 1896. Quase século XX, hein, Mac? Quase séculozinho. Bem rabeirinha do século XIX. Continente africano já repartido entre as potências europeias, com exceção da Etiópia e da Libéria. Aliás, a Libéria vale um SejaCast qualquer dessa, pelo menos um PHM, porque a Libéria tem uma história interessantíssima, cara. Mas aí os italianos, vamos se organizar aí. Os italianos resolveram conquistar o seu pedacinho de chão, né? Então eles já dominavam a Eritreia e a parte atual da Somália. Então por que não unificar esses territórios junto com a Etiópia, né? Aí que os italianos esqueceram de combinar com os etíopes, que eles queriam fazer essa anexação. Né? Tinha que estar todo mundo de acordo, né? 20 mil italianos partiram para a conquista de Adua, mas foram com armamento obsoleto, mapas antiquados, pouco reconhecimento de terreno, péssimo sistema de comunicação e até calçado ruim para terreno rochoso, além de nenhum estudo do adversário. Tem como dar certo? Não. Não tem. Encontraram 110 mil etíopes realmente dispostos a não ceder terreno. Então eles flanquearam, cercaram as tropas italianas,
forçando a assinatura do tratado que garantia independência e soberania da Etiópia. Isso foi uma vitória pesadíssima para a Etiópia, porém, poucas décadas para frente, o Mussolini conseguiu conquistar esse pedaço aí e seguiu para o que a gente vai ver depois na Segunda Guerra Mundial aí, a quantidade de rolo que deu com a Itália. Impressionante. Para não dizer que eu não falei do século XX, cara, vamos falar de Guerra do Contestado. Ela aconteceu aí no território compreendido entre Paraná e Santa Catarina, Vale do Rio do Peixe, né, para quem conhece a região ali, Videira, Joaçaba e cidades vizinhas, uma região muito bonitinha. Aconteceu entre 1912 e 1916. Então tinha algumas disputas sobre fronteiras estaduais, mas o principal motivo foi questionamento da doação federal de terras para uma indústria madeireira americana por conta da construção de uma ferrovia. Então a ferrovia cortaria Santa Catarina de norte a sul e as terras em volta da ferrovia foram categorizadas como terras devolutas. Então não poderiam ser ocupadas por moradia nenhuma. Sim. Então o pessoal simplesmente foi expulso, né, dessa terra. Aí é foda. Aí é foda. Além disso, teve até fanatismo religioso, cara, nessa guerra. Foi um negócio muito, muito peculiar, assim, a Guerra do Contestado. Porém, uma novidade interessante foi implementada aí, a aviação militar. Era novidade no Exército Brasileiro. Então, todos os 4 aviões Morane Saulnier e um Blériot disponíveis foram colocados num trem para levar do Rio de Janeiro até a região dos combates, aqui em Santa Catarina. Certo. Aí que os aviões eram de madeira e de lona. Sim. Né? Sim. E foram colocados logo atrás da locomotiva e perto de galões de combustível. Né? Uhum. Maria Fumaça soltando fagulha, cabum. 2 deles já ficaram inoperantes na viagem e os outros exerceram pequenas missões de observação e de bombardeio leve durante a guerra. Ainda em novidade, em 1º de março de 1915, também começou a era dos desastres aéreos no país, com a queda do avião do tenente Ricardo Kirk, que se esborrachou porque ele se perdeu, estava em condições meteorológicas complicadas, toda a navegação era por bússola e no olhômetro, né, para fora do avião. Sim. Ele se perdeu, se esborrachou no chão. Uma das técnicas para localização aérea, para achar o campo de pouso, para ter noção da precariedade da época, né, era estender panos brancos e lençóis em cima de pinheiros, cara. Sim. Imagina isso. Existia, eu não me lembro agora se é no Brasil ou se é nos Estados Unidos, tá? Mas eles construíram grandes flechas no chão, grandes sinais de flecha no chão, para o correio aéreo. Para quando o correio aéreo estivesse sem teto de voo, pudesse voar mais baixo e encontrar mais facilmente o caminho de um ponto a outro. É o Waze do jeito que dava, né? É o Waze do início do século XX. Fazer seta no chão, é isso aí. Olha para baixo e dá um jeito e voa pro caminho certo, cara. Exatamente. E aí, então, é isso? É isso, por mim é isso aí, cara. Eu levantei alguns desastres de inteligência e reconhecimento, algumas decisões horrorosas, militarmente falando, e cheguei no século XX. Agora no século XX eu passo pra ti, que você manja mais do século XX do que eu, né? Não, eu vou focar em Segunda Guerra, tá? Segunda Guerra, ela foi muito, muito forte na questão de inteligência, não apenas das grandes redes de inteligência, tanto da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, da Alemanha, da França. E aí, quando você tem grandes redes de inteligência, você tem grandes possibilidades de merda. Sem dúvida. É o normal, né? Então tem algumas muito interessantes, algumas que não geraram tanto problema, outros que geraram grandes e graves problemas. Por exemplo, a Alemanha nazista, ela mandou para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra pelo menos 3 grupos diferentes de espiões, tá?
Até aí tudo bem, fazia parte da grande questão, né? Quando eu falo enviou grandes grupos de espiões, é via submarino, os caras descem no litoral com caixas de suprimentos, uniformes e roupas, operações de alguma monta, né? A gente não está falando só daquele pessoal, alemães que já estavam lá e que acabaram sendo cooptados e trabalharam para a Sim, porque Alemanha. tinha bastante também, né? Tinha, não, o grande grupo majoritário de origem europeia nos Estados Unidos é alemão. Uhum, Né? O uhum. principal grupo é alemão, apesar de ter sido uma colônia britânica. E aí, nesses três grupos diferentes, eram grupos que estavam lá, né, para fazer ações de sabotagem, de inteligência, de terror, identificar judeus que seriam alvos durante uma provável ocupação alemã, esse tipo de coisa. Era realmente um trabalho de inteligência. Inteligência, de sabotagem, A princípio, sim. não é verdade? Então eles recebiam dinheiro, armas, explosivos, tinham roupas civis, né, da época ali da região onde eles estavam. Sabiam onde estavam as grandes usinas de energia, os grandes centros fabris, tinham como objetivo, por exemplo, colocar bombas em lojas de judeus, por exemplo. Era realmente tentar espalhar o terror, como fazem hoje, por exemplo, terroristas islâmicos ao redor do mundo. Só que Exatamente. existia um problema. Na verdade, não é um problema, são três problemas: Hum. jogo, prostituta e bebida. Todos eles esqueceram simplesmente de que eles eram ali espiões alemães. Todos eles descambaram pra putaria. E não tinha Gestapo no pé, né? Não, não tinha ninguém no pé. Entendeu? E todo o dinheiro que eles receberam da Alemanha, eles deveriam fazer algum tipo de trabalho de inteligência, porque o dinheiro continuou chegando, né? O dinheiro Nossa, continuou sendo entregue, mas o negócio deles era cassino, puta e bebida, cara. Ou seja, vamos se entregar inteligência pra Esbórnia. Chega. Esborne, inteligência zero. Zero. Captação de informações mínimas. O que os Quer caras dizer, queriam pera era aí. ser mantidos ali no mundo livre. Na terra do. Inteligência zero, considerando o ponto de vista do governo alemão, né? Agora os caras vão para os Estados Unidos. American Way of Life, cara. Financiado pelo Adolfo. Pera Muito aí, dinheiro, inteligente né? foram os caras. Tá Cara, certo, é isso não, aí mesmo. tá certinho. Mas falando aí um pouquinho de espiões nazistas nos Estados Unidos, tinha um doutor que era um alemão que havia imigrado para os Estados Unidos em 1925. Ele era um cirurgião, doutor Ignaz Gribble. Ele era um cirurgião, era um pilar da comunidade onde ele estava, era membro das reservas do exército, mas era um nazista assim, ardente, sabe? Era um nazista assim era um nazista roots, entendeu? Não era um nazista Nutella. Era um nazista raiz mesmo. E ele fez um trabalho muito grande de convencimento e de captura, não, mas de trazer outros descendentes de alemães e alemães para poder espionar com relação à tecnologia americana. Então ele Uhum. organizou efetivamente uma rede de espiões. Para você ter uma ideia, com o dinheiro que ele recebia do governo alemão, ele começou a cultivar amantes que eram também amantes, que se tornavam depois amantes de oficiais militares americanos. Olha só, cara. Então o cara era muito bom no que ele fazia. Só que um dia um desses homens da rede dele foi capturado, deu com a língua nos dentes e o próprio Gribble foi capturado logo depois. Eita. Capturado, o FBI botou ele na salinha de interrogatório e o Gribble impressionantemente confessou tudinho. Como assim? De maneira amável, de maneira tranquila, Querido, cremoso. cremoso, crocante. E o FBI, cara, ele ficou tão agradecido que soltou o cara. Ué, como assim? Pois é, soltou o cara e falou assim: olha,
quando chegar, ó, a gente está mandando para você intimação, quando chegar a hora da sua audiência no grande júri, você aparece aí, beleza? Deixaram Simples assim. Paz e Deixaram o amor. cara embora. O cara demonstrou tanta confiança em querer ser talvez um agente duplo, provavelmente foi isso que o FBI pensou. Ele falou, não, vai com fé, continua fazendo as transmissões, vamos trabalhar junto, né, aquele negócio todo. E aí a hora que eles foram realmente atrás do cara para informações e para levar ele para o grande júri, aquela coisa toda, não acharam o cara. Mas é óbvio que não ia achar o cara, né? Ele fugiu para a Áustria. Uhum. Continuou sendo médico na Áustria pelo resto da sua vida. Tranquilo, sem ser incomodado. Sossegadaço. Que maravilha, que beleza. Um troféu joinha. Troféu joinha pro pra inteligência americana. Exatamente. Foi coisa linda, cara. Aliás, a gente podia deixar pendurado um PHM de nhacas da inteligência da CIA, né? É verdade, tem bastante, hein? Vamos dá pra deixar fazer uma listinha boa, cara. Dá pra fazer uma listinha boa. Dá. O próximo é um que eu já falei no top 9 bisonhos, mas que ele merece ser novamente pontuado. A invasão japonesa à ilha de Kiska e a posterior invasão americana. Então a ilha de Kiska é uma ilhazinha no arquipélago, no Pacífico, lá no meio do nada. Nessa ilhazinha tinha lá um controle meteorológico, 3 pessoas, 4 cachorros, 2 galinhas. Os japoneses invadiram, com acho que uns 300 homens, capturou todo mundo, tomaram a ilha, certo? Os americanos ficaram sabendo, ficaram muito putos da vida e falaram, nós temos que retomar a nossa estação meteorológica, no meio do Pacífico. Claro. Porra, como assim? Território de grande importância militar, tem que ser retomado. Não, tem que ser retomado. E aí organizaram uma força de 35 mil homens, 190 navios, trocentos aviões, aquela coisa toda, e invadiram a ilha. Invadiram a ilha, tomaram a ilha com muito sucesso, tiveram somente 122 baixas, só que aí eles começaram a procurar e não encontravam corpos de japoneses. A inteligência americana não percebeu que os japoneses tinham abandonado a ilha 2 semanas antes. Então eles gastaram aí centenas de milhares de dólares em transporte, em pessoal. Não deve ter sido mais de $1 milhão para fazer uma operação dessa monta. Na época que o dólar valia dinheiro, não era? Exatamente. Para invadir uma ilha que já tinha sido liberada, que não tinha nada. E ainda perderam 122 homens. É isso que eu ia comentar. Ainda tiveram 122 baixas. Uma parte foi um destroyer americano que acabou batendo numa mina. Por volta de 47 homens morreram. Porque o destroyer bateu na mina, afundou, e beleza. Mas os outros 80 e poucos, parte foi fogo amigo e parte se perdeu no mato. Ah, que bom. Teve gente que nunca mais foi encontrada. Aquela instrução militar básica de orientação com bússola, não, né? Não, eu não sei. Pra quê? Simplesmente entraram no mato combatendo alguém que eles não sabiam quem, porque ninguém atirava de volta, né? Tatu bola e... Mais alguma coisa? Não sei nem se tem tatu bola, tamanduá nesses lugares, mas, né, sei lá que eles estavam atirando e... Não, e outra, o cara se perde no mato, os caras estavam numa ilha, não tava? Tava, né? Dá pra dar a volta, né? Pô, volta pra praia, inferno. Mas, contudo, entretanto, né, fizeram toda essa putaria, mataram 122 sujeitos para invadir uma pequena ilha com uma estação meteorológica que não valia nada. Não tinha ninguém. Que maravilha. Ninguém. Muito bom, né? Ô, Cadeirante, se um dia você estiver ouvindo a gente, aí explique esse negócio melhor, cara. Traz os dados aí, porque não dá, assim. Não tá dando. O negócio não bate, né, cara? Pois é. Não bate. Um outro ponto, um penúltimo ponto que eu quero colocar é com relação ao serviço de inteligência aliado durante e previamente a Market Garden. Market Garden é uma operação militar que ocorreu em 1944. Quem foi o líder e o mentor dessa operação foi o Marechal Montgomery, marechal britânico, onde a intenção era poder invadir a Alemanha, invadir ali o Vale do Ruhr, via a Holanda, o norte da Alemanha, para a sua região industrializada, para conseguir acertar e enfiar uma faca no coração alemão e terminar a guerra ali. Chega a ser poético. É poético, é lindo.
É lindo. E, obviamente, isso demandava uma preparação muito grande e, obviamente, muitas informações de inteligência, né? E aí nós temos dois pontos muito graves que aconteceram durante essa operação. Primeiro ponto, a inteligência aliada sabia, por meio de fotografias, por meio de informações, que haviam duas divisões SS, a nona e a 10ª, descansando numa das áreas que eram necessárias e que eram importantes para o avanço e para o sucesso da Market Garden, que era a região de Arnhem. Né? Eles sabiam e ignoraram. Isso nunca foi efetivamente tido como importante. Não me pergunte Duas por quê. divisões SS não foram tidas como Não. importantes. Elas estavam lá em momento de recompletamento, de descanso, tá? Porque elas tinham acabado de retornar do Bolsão de Falese. Então elas estavam ali em descanso. Mas chegou essa informação para o grupo de inteligência aliado, mas eles acharam por algum motivo que não seria importante passar isso para frente. Ah, que bom. Né? Muito maravilha. Não, tudo tranquilo, tá todo mundo descansando no boteco lá. Não. Imagina que vão querer lutar, né? Exatamente. Pra quê? Deixa os caras. Deixa os caras. E aí, obviamente, um grupo gigantesco de paraquedistas com armas leves contra divisões Panzer, desculpa, não vai dar certo. Não vai dar certo. Se uma divisão blindada americana ou britânica contra uma divisão Panzer já é foda, imagina Já um monte de infante paraquedista. Infante voador ainda por cima, né? Infante voador ainda. Um abração, Jim. Vem igual umas pombas de praça voando pra tudo quanto é lá. Você fica esperando ela chegar no chão pra dar bica na pomba. É mais ou menos a mesma abordagem. E obviamente que não deu certo. Essa operação ela tinha também na Holanda o grupo de resistência holandês que trabalhava para as forças aliadas. O seu líder da resistência holandesa era um sujeito chamado Christian Lindemans. Christian Lindemans. Ele era conhecido nos meios da resistência como King Kong. Existe ainda alguma dúvida se realmente ele foi um traidor ou não, tá? Mas é muito mais possível que ele tenha sido. Então existe a informação de que ele, o Christian Lindemans, entregou aos alemães todas as informações do plano aliado que ele tinha. Inclusive da ponte de Arnhem. Ah, que bonito. Então... O que esse cara estava fazendo com os planos completos, né? Vamos... Não, eu não sei se ele tinha os planos completos, mas ele entregou tudo que ele tinha. Tá, ok. Tá? Inclusive a questão da operação da ponte de Arnhem. Que, por acaso, era onde estavam a 9ª e a 10ª Divisão Panzer. Ah, joia, perfeito. Talvez uma coisa se ligue à outra. Mas, talvez se a inteligência aliada tivesse efetivamente dado atenção a esse ponto, talvez tivesse feito algo diferente. Apesar de eu não acreditar que essa operação pudesse efetivamente ter um sucesso efetivo da maneira que ela acabou acontecendo. Lembrando que houveram problemas de mau tempo, não conseguia haver recompletamento, não conseguia haver o lançamento de provisões de armamento. Durante grande parte da operação, o tempo estava fechado e não existia voo por instrumentos, né, gente? Era voo tudo no zóio. No muque. Ainda tentaram botar no Gavin depois, né? Tentaram pôr no rabo do Gavin. Tentaram botar que a culpa foi dele. Opa! Tem gente que fala que a culpa foi dele, não foi. A gente sabe que não foi. Assim, generalzinho, novinho, que tá aí, cara. Sai daí, pomba. Gavin, um abraço pra você, cara. A gente gosta de você. A gente tira sarro, mas a gente ama. Gostamos muito e a gente ainda vai fazer aquela franco-prussiana, tá? Que você pediu, fica tranquilo. Agora vamos falar daquele que eu acho que foi uma das duas maiores vantagens aliadas em questão de inteligência da Segunda Guerra Mundial. A primeira delas foi a operação do Ultra. Para quem não sabe, o Ultra era o supercomputador britânico que tinha as informações das máquinas Enigma alemã. Recebia as informações da máquina Enigma alemã. Então, os britânicos recebiam as informações que estavam pelos rádios alemães, né, pelas mensagens alemães,
E aí podiam, junto com outras informações de análise, de testemunhos oculares, etc., formar um grupo de informações que fosse válida e que pudesse ajudar efetivamente as tropas aliadas. A outra, que é o do que eu quero falar, é a questão dos espiões alemães na Grã-Bretanha. Então, a Abwehr, que era o serviço secreto alemão, né, era a CIA alemã, enviou muitos espiões alemães para a Grã-Bretanha. Muitos espiões alemães para a Grã-Bretanha. Só que o trabalho de contra-inteligência britânico foi tão bom que todos os espiões alemães da Grã-Bretanha eram espiões duplos. Eles fingiam que trabalhavam para os alemães, mas na verdade trabalhavam para os britânicos, para os aliados em si. Então o que acontecia? O serviço secreto britânico determinava que tipo de informações que esses espiões alemães iam enviar para a Alemanha. Porque você não pode simplesmente enviar um monte de mensagem falsa. Sim, você tem senão que já desconfiam que tem treta aí. O outro lado tem que confiar naquela informação. Então, em meio a informações de pequeno valor que eram verdadeiras, iam informações de grande valor que eram falsas. E dizem por aí que o Canaris, que era o chefe da Abwehr, tinha o seu dedinho nisso tudo. Opa! Né? Que ele, na verdade, não gostava nem um pouco dos nazistas, de Hitler, etc. E não fez lá grande esforço para que as coisas ocorressem da maneira alemã. Então você imagina, você tem o seu principal adversário em controle de todas as informações de inteligência que você pode captar no território inimigo nas mãos da contra-inteligência. Sensacional, hein? Fala a verdade. Cara, coisa linda. Muito bom. Coisa linda, não pros alemão, mas coisa linda, cara. Só vai a informação que a gente quer. Sim. Vai a informação que a gente quer. É justo. É justo, não é justo? É justo. E outro, um bônus, né? Foi aproveitando a criptografia e comunicação e mensagens e afins, a cegueira absoluta japonesa sobre a quebra do Código Púrpura, né? Sim, exatamente. O Código Púrpura foi quebrado em 37, se não me engano. Corrijam-me, ouvintes aí, se eu errei a data. E eles só descobriram isso depois do final da guerra. Descobriram ou não, né? Foram informados. Olha, a gente ouve vocês desde 37, alto e claro. 5x5. Tranquilo. Quase em 7.1, né? A zica eram os nomes dos locais, né? Então, às vezes, na maioria das vezes se sabia operação, mais ou menos quando que ia acontecer, mais ou menos o tamanho das forças, então não sabia exatamente onde, né? E daí é meio grande o Pacífico, assim, para cobrir tudo ao mesmo tempo, né? Para evitar ataques, como o caso de 7 de dezembro de 41. Vamos nomear aí o negócio. O dia que viveu na infâmia. Mas muito bem, meu querido, é isso. É isso, coisas engraçadinhas e erros de inteligência que levaram a alguns problemas para quem não soube usar essa ferramenta importante. Alguns exemplos mais antigos e alguns mais atuais, né, para ver que quanto mais a tecnologia avança, mais a complexidade militar avança, maior a chance de dar merda. Exatamente. Lembrando que hoje a gente tem o Wikileaks, né? Que o pessoal, tem isso? vaza informação. Cara, sempre tem, né? Onde os Snowden da vida vazam os seus documentos e colocam governos em situação bem delicada. Sem dúvida. Sabe pra onde que tá esse cara? Tá na Rússia ainda, não? Eu acho que ele tá na Rússia, eu não sei, cara. Eu não acompanho muito ele, porque eu acho lembro, que ele é um traidor, filha da puta. Eu quero que ele morra vejo, logo, né? então eu não acompanho ele, não. Somos dois, então. Somos dois, exatamente. É isso aí, meu querido. Feito por hoje. Top 10 merdas de inteligência no PHM de hoje. Caso nossos ouvintes tenham em mente mais alguns que acham que a gente deveria ter citado, bota aí nos comentários na nossa fanpage, manda um e-mail pra gente, contato@clubedegenerais.org, que a gente faz uma nova coletânea quando vocês quiserem, a gente traz pro ar também. Maravilha. Então tá bom, meu querido Mac. Obrigado. Abração, Bu. Até a próxima. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.